Uma chamada de atenção, no vosso livro aparecem primeiro as equações de segundo grau e depois a lei do anulamento do produto. Eu vou alterar a ordem porque eu acho que é mais fácil para vocês entenderem, está bem? Ora, muito bem. Lei do anulamento de produto. 4 vezes 0 é 0, 0 vezes 0 é 0, 0 vezes menos 5 vezes 6 é 0. Portanto, para que um produto que é o resultado de uma multiplicação seja 0, o que é que acontece? Pelo menos um dos fatores tem que ser 0. Quando digo pelo menos um, quer dizer um ou mais fatores. Muito bem, e nós escrevemos é precisamente isso que diz a lei do anulamento de produto. Então, ó, se eu tiver assim, A vezes B igual a 0, certo? Para que esta igualdade seja verdadeira, para que o produto seja 0, o que é que tem que acontecer? O A tem que ser igual a 0, ou o B igual a 0, ou os dois igual a 0, como é este caso aqui, está bem? Então, esta propriedade é conhecida pela lei do anulamento do produto. É só isso que nós temos de fazer. A lei do anulamento de produto permite resolver equações de grau superior ao primeiro, portanto, segundo grau, terceiro grau, por aí fora. Será possível aplicar a lei do anulamento de produto na resolução de qualquer equação? Nem pensar. Portanto, para aplicar a lei, eu tenho que ter o quê? Duas condições, a equação tem que verificar duas condições. Quais são elas? Um dos membros tem que ser 0 e depois o outro tem que estar fatorizado, tem que estar decomposto em fatores, está bem? Porque senão, reparem, se eu tiver assim 3x ao quadrado mais x igual a 0, ainda não estou em condições de aplicar a lei do anulamento de produto. Reparem, porque aqui nem sequer tenho uma multiplicação, ok? Ora, vamos ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, tem aqui uma equação de grau 2, porque se aplicarem a propriedade distributiva, x vezes x vai dar x ao quadrado, portanto a equação é de grau 2. Posso aplicar a lei? Posso, sim senhora, porque um dos membros já é 0 e o outro está fatorizado. Então, quando é que esta igualdade se verifica? Quando é que, portanto, esta igualdade aqui vai ser 0, certo? Porque ora, quando um dos fatores for 0, então vou escrever isto. Quando x menos 4 for igual a 0 ou x mais 7 for igual a 0. É isso que nós acabamos de escrever, certo? Só uma chamada de atenção. Eu aqui tenho uma disjunção de duas condições, está bem? Isto é só um pormenor. Portanto, a disjunção de duas condições significa que pelo menos uma delas é verificada. É o que eu disse há bocadinho, está bem? Quando é que esta igualdade é 0? Quando este fator for igual a 0, ou este for igual a 0, ou os dois forem iguais a 0, está bem? Representa simbolicamente por este símbolo e lê-se ou. Por exemplo, para que se verifique a condição x igual a 0 ou y igual a 0, pode verificar apenas x igual a 0, ou verificar apenas y igual a 0, ou verificarem simultaneamente os dois, ok? Ora, muito bem. E agora o que é que aconteceu? Reparem, eu parti de uma equação, no fundo, do segundo grau, que resultou em duas equações, digamos assim, independentes do primeiro grau, certo? E agora vou resolver cada uma delas de forma independente, está bem? Portanto, ora, super fácil, não é? Aqui o que me falta resolver uma equação é saber qual é o valor de x, não é? Portanto, aqui o que é que está, digamos, a atrapalhar? É o menos 4, portanto, o princípio da adição passa para o segundo membro, mais 4, não é? Porque eu, para acabar aqui com menos 4, tinha que adicionar mais 4 em ambos os membros. Portanto, aqui desaparece, são simétricos, e ali fica o 4, ok? Pronto, portanto, as soluções desta equação serão os elementos menos 7 e 4. Ao aplicar esta lei, obtemos uma disjunção de duas condições, a que corresponde à reunião de dois conjuntos. O que é que isto quer dizer? É muito fácil, por exemplo, tenho aqui duas condições, tenho aqui estas condições, vamos chamar esta, imaginem, condição A, certo? E esta a condição B. Vamos ver isto mais à frente. Portanto, se eu tiver a disjunção de duas condições, eu represento assim, certo? A disjunção corresponde, se eu passar para os conjuntos, que vocês vão entender um bocadinho mais à frente, ao conjunto, que resulta de cada uma delas, certo? O símbolo deixa de ser, não utilizo este símbolo, isto é uma questão só formal, mais nada, e passo a utilizar este. E já agora, quando eu estou a falar em conjuntos, representa-se por letra maiúscula. Conjunto A, conjunto B. É só isto, mais ou menos, está bem? Isto quer dizer, mas não tem grande importância ainda para vocês.
Ora, vamos avançar. Eu peguei no exercício que está no livro, no exemplo que está no livro, da página 58, para vocês entenderem. Portanto, tem aqui uma condição. Ora, a condição A significa o quê? Qual é a condição? Números naturais pares menores que 10. Aqui a condição B e aqui a disjunção das duas condições, está bem? Disjunção das duas condições. Então, lá está. O que é a disjunção? No fundo é unir estas duas, a A e a B, pela partícula ou. Reparem, A, números naturais pares menores que 10. B, números primos menores que 10. A ou B, números naturais pares ou primos menores que 10. No fundo, unimos as duas condições pela partícula ou, utilizando a partícula ou. Ora, a cada uma das condições corresponde um conjunto. Portanto, agora vão lá ver. Este aqui é o conjunto A. Ora, porquê? A condição A, números naturais pares menores que 10. Então, quais são os números naturais pares menores que 10? O 2, o 4, o 6 e o 8. A condição B, resulta o conjunto da condição B, corresponde ou resulta o conjunto B. Portanto, números primos menores que 10, 2, 3, 5 e 7, ok? E aqui é só unir, portanto, A ou B, ou A união ou reunião com B, são os elementos que pertencem aos dois, a todos, ao conjunto A ou ao conjunto B. Portanto, são todos elementos, no fundo, é juntar todos os elementos repetidos uma única vez. Não faz sentido aqui vejo o 2 no A e o 2 no B, não vou pôr aqui 2, 2. Portanto, só fica 2, 3, portanto, são todos, ok? Aqui, outro exemplo para perceberem melhor, portanto, tem aqui o conjunto A, formado pelos elementos 2, 3, 4, 5 e 8. E o conjunto B, formado pelos elementos, até vou pôr outra cor, sei lá assim, 1, 2, 3, 6 e 7, ok? Então, a reunião com B é outro conjunto formado por todos os elementos, que pertencem ao conjunto A ou ao conjunto B. Portanto, entre o que é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8, está bem? Já agora, se tivessem, que vocês também já abordaram, a interseção com o B, que são apenas os elementos que são comuns, que pertencem simultaneamente aos dois conjuntos. Portanto, seria o conjunto formado pelo 2 e pelo 3, está bem? Ok. Ora, continuando com as equações, com a lei do anulamento do produto, portanto, eu aqui tenho uma equação de grau 3, porque reparem, se eu fizer x vezes x, dá x ao quadrado. X ao quadrado vezes 2x vai dar 2x ao cubo. Portanto, esta equação é do terceiro grau. Posso aplicar a lei? Posso. Porque o segundo membro já é zero e o primeiro membro já está fatorizado, já está decomposto num produto de fatores. E digo-vos mais, vocês até sabem quais são as soluções, porque basta olhar. Ora, muito bem, para que esta igualdade seja verdadeira, não é? O que é que tem que acontecer? Que valores é que x pode tomar? É muito simples, olha. Este aqui é zero, pode ser zero, porque se este daqui for zero, o que é que acontece? 0 vezes qualquer coisa dá zero. Ou então pode ser igual a 74 menos 74, menos 74 mais 74 dá zero, e 0 vezes qualquer coisa dá zero. Ou então o x pode ser igual a menos 1, certo? Porque menos 1 vezes 2 dá menos 2 mais 2 dá zero. Ok? Previamente nós já sabemos quais são as soluções. Então vamos aplicar a lei, certo? Ora, quando é que esta igualdade é zero? Quando é que o produto ali é zero? Quando x, um dos fatores for igual a zero, ou o segundo fator, x mais 74 igual a zero, ou o 2x mais 2 igual a zero. E agora é só resolver. Portanto, a primeira equação, mais uma vez, transformamos uma equação de grau 3 em 3 equações independentes do primeiro grau, está bem? A resolução de uma não tem nada a ver com a outra, está bem? São independentes. Portanto, x igual a zero, aqui esta já está resolvida, já tenho o valor de x, que é o que eu quero. Aqui x igual a menos 74 e, por último, 2x igual a menos 2. Ora, copio outra vez tudo, x igual a zero, ou x igual a menos 74, ou, e aqui para ficar só com x, o x, quando for ficar só com x, o coeficiente é 1, portanto tem que dividir tudo por 2. Ora, vai ficar 1x, ou só x, igual a menos 1, o que nós já sabíamos previamente, menos 1, menos 74 e o 0.
Aqui, basicamente é a mesma coisa, só que reparem, eu não vou escrever 2 igual a 0, que isto é um absurdo. Então vou acabar logo com 2. Reparem, como é que eu acabo logo com 2? Dividindo tudo por 2. No fundo, o 2 vai desaparecer. Porquê? Corta, corta, dá 1. Então fica somente o quê? X mais 74, que multiplica por 2x mais 2 igual a 0. Está bem? Porque 0 dividido por 2 dá 0. Tá? E agora mais do mesmo que fizemos assim, em cima, tá? Ora, nesta altura vocês devem parar o vídeo, não é? E tentar fazer primeiro sozinhos os exercícios da página 59, pelo menos o 39 eu acho que conseguem fazer sozinhos, está bem? Podem ter a dificuldade neste, vou explicar já este, em primeiro lugar estes dois e depois este, ok? E este. Os outros... é muito simples. Então vamos lá, vou primeiro a estes, porque estes aqui, reparem, o B é sempre, vou fazer este, mas depois os outros direi oralmente. Portanto, menos x mais 5 igual a 0, porque reparem, primeiro eu vi se já estava em condições de aplicar lei já, porque um dos membros é 0 e o outro está fatorizado. Então, menos x, o primeiro fator é igual a 0, tem que ser igual a 0 para que o produto seja 0, certo? Para que a multiplicação, o resultado da multiplicação dê 0, certo? Ou então o segundo, menos x menos 4 igual a 0. Então vai ficar, ora, 5 igual a x, passo já este, não é? Fica já arrumado. Em vez de andar a fazer menos x igual a menos 5 e depois a dividir tudo por menos 1, a matemática facilita-se, não é? Fica logo. E aqui, este passa para ali, fica menos 4 é 4. Porque é que eu pus aqui um 40? Não, já nem sei. Menos 4 igual a x. Está bem? Portanto, as soluções são menos 4 e 5. E não precisam do professor para nada nem das soluções. Ora, menos 4, vamos lá ver. Menos com menos dá mais. 4 menos 4 dá 0. 0 vezes qualquer coisa dá 0. Solução correta. Aqui, ora, a outra é 5. Menos 5 mais 0. Menos 5 mais 0 dá 0. 0 vezes qualquer coisa é 0. Solução correta. Está bem? Aqui é mais do mesmo, portanto vai ficar equivalente. 3x menos 6 igual a 0 ou 4x mais 8 igual a 0. Fica 3x igual a 6 ou 4x igual a menos 8. X igual a 6 sobre 3. Não é? Dividido tudo por 3 que dá 2. Ou x igual a menos 2. Porque é menos 8 menos a dividir por menos 4. Não é? Pronto, soluções. Conjunto de solução. Mais ou menos 2, ou seja, tanto faz apresentar assim como se quiserem menos 2 e 2. É a mesma coisa. Ora, este aqui, o D. O D, reparem, tem duas formas de fazer. Ou isto é um quadrado de um binómio, que resulta x mais 7 vezes x mais 7, e fazem desta forma, ou reparem, podem fazer de outra forma. A operação inversa de elevado ao quadrado é raiz quadrada, então passa para ali o que é? Raiz quadrada de 0, que é 0. Então fica logo o que é? X mais 7 igual a 0, que vai dar x igual a menos 7. Chama-se solução ou raiz dupla, porque reparem, se fizerem da outra forma, vai dar duas soluções iguais, não é? O expoente é 2, logo a base repete-se duas vezes. E agora, x mais 7 igual a 0, ou x mais 7 igual a 0, que vai ficar x igual a menos 7, ou x igual a menos 7. Portanto, solução dupla ou raiz dupla, está bem? Aqui é a mesma coisa. Portanto, eu faço logo desta forma aqui, não é? Que é mais fácil. Fica logo o quê? Menos 3x mais 3 igual a 0. Depois, fazer aqui, depois vou já apagar isto tudo. Menos 3x mais 3 igual a 0, portanto, equivalente, não é? E agora, menos 3x, ou eu podia logo passar para ali, mas pronto. Estão a ver? Tanto faz. Menos 3, e agora divido tudo por menos 3. Vai ficar x igual a 1. Portanto, o conjunto de solução é 1. Ora, vamos verificar. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Menos 3 mais 3 dá 0. 0 ao quadrado dá 0. Está certo. Ok? Vamos ali apagar tudo. E vamos continuar. Ora, aqui é mais do mesmo, portanto, x mais 1 igual a 0 ou x mais 4 igual a 0, resolvem. Aqui também. Se houver dúvidas, digam-me, está bem? Aqui, portanto, a K também é fácil, a L também, a M também, portanto, aqui a M
vai ficar x igual a 0 ou 4x menos 1 igual a 0, portanto, que é equivalente a x igual a 0 ou 4x igual a 1 e depois x igual a 1 quarto, está bem? Portanto, as soluções são 0 e 1 quarto. Aqui fácil também, aqui, portanto, são 3 soluções, 0, menos 8 e 8. Aqui, isto é uma pequena ratoeira, super fácil. Reparem que eu aqui, como está, não posso ainda aplicar a lei, certo? Mas o menos 2, ao passar para o segundo membro, vai ficar mais 2. E são simétricos, vai dar 0. Portanto, aqui, o que é que eu faço? Faço 8x menos 24 igual, é como se cortasse, corta, dá 0. Perceberam porquê? Porque menos 2 passa para o segundo membro, vai ficar menos 2 mais 2 e menos 2 mais 2 dá 0. Logo já posso aplicar a lei do anulamento, ou se quiserem, pela raiz quadrada, faço logo 8, isto vai dar uma raiz dupla, não é? Menos 24 igual a 0, 8x igual a 24, x igual a 24 sobre 8, que dá 3. Está bem? Agora vamos verificar. 8 vezes 3, 24, 24 menos 24 dá 0, 0 ao quadrado dá 0, está certo. Aqui é a mesma coisa, reparem, vão cortar, porque este 2 vai passar para o segundo membro e vai dar 0 e já estão depois em condições de aplicar a lei. Portanto, primeiro tem que indicar 3x menos 5, que multiplica 3x mais 6 igual a 0, e depois aplicam a lei. Aqui tenho que fazer convosco, porque isto aqui tem... vocês ainda não sabem equações com denominadores. Vamos lá ver. Então, vou apagar isto e vou fazer aqui a R toda. Ora, como não sabem equações com denominadores, eu não me vou adiantar. Vou resolver de outra forma que vocês já sabem. Ora, 3 meios, toda a gente sabe que é 1,5x. Mas já posso aplicar a lei, não é? Já estou a fazer isso. Estou em condições de aplicar, já tenho as condições necessárias. 2x menos 0,5, porque 1 meio é 0,5. E agora reparem, 2 terços eu mantive, porque 2 terços é uma dízima infinita periódica, não vou pôr 0,6 e o 6 dentro de parênteses, não é? Porque é 0,6 e 6. Então deixe estar assim. Então fica o quê? Normalmente, sem me atrapalhar, vai ficar, ok? 2 terços passa para o segundo membro, aplico o princípio da adição, não é? E aqui, 2x igual a 0,5. E agora vou dividir tudo pelo coeficiente do x. Está bem? Porque o coeficiente do x tem que ser 1. Quando não é 1, nós temos que fazer com que dê 1 para ficar só com x, não é? E aqui 2, e aqui 2. E fácil, vocês sabem dividir isto. Portanto, aqui vai dar 1,5 a dividir por 1,5 dá 1, como eu queria. E agora 2 terços a dividir por 3 meios, porque 1,5 é 3 meios. Fazem logo diretamente ou passam a operação inversa. 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 3 dá 9. Portanto, a solução, uma das soluções é 4 nonos. Ou, se quiserem, menos 2 terços a dividir por 3 meios, que é igual a menos 2 terços vezes 2 terços. Ora, que vai dar menos 4 nonos, está bem? Ali a mesma coisa, portanto, ora, 0,5 a dividir por 2 vai ficar 1 meio a dividir por 2. Então, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Então, vai ficar ou x é igual a 1 quarto. Soluções. 1 quarto, portanto, a solução vai ser 1 quarto e menos 4 nonos. Primeiro, normalmente, vem sempre a negativa. Pronto, em baixo, reparem que aqui o que tenho é 0. Não, isto é 0, porque corta, são simétricos, dá 0. 0 vezes qualquer coisa dá 0. Portanto, aqui passam para x mais 1 vezes x mais 1 igual a 0. E vai dar raiz dupla, porque isto, no fundo, vocês têm aqui um quadrado, um binómio, não é? Pronto, está feito. Considera as condições. Escreve os conjuntos correspondentes a cada uma das condições. Representa cada conjunto pela mesma letra, mas em maiúscula da condição respectiva, ou seja, vamos lá ver. Ora, a linha A, a condição A, portanto, corresponde ao conjunto A, com letras maiúsculas. Portanto, o conjunto, como disse há bocadinho, representa-se por uma letra maiúscula. Chaveta, e em matemática, chavetas significam conjunto, e agora vamos lá ver. Números naturais menores que 6. Então, o que é que entra? O 1, o 2, o 3, o 4 e o 5 e só, porque não diz menores ou iguais. Então, 6 está excluído, está bem? Portanto, só este. E B, conjunto B, números naturais entre 5 e 10.
Ora, entre 5 e 10 já está a excluir os extremos, não é? Entre, no meio. Então, vai ser o quê? O 6, o 7, o 8 e o 9. Se eu quisesse que o 5 e o 10 entrassem, aqui tinha que dizer inclusive, tá bem? Pronto, números inteiros entre, no meio de menos 2 e 4. Ora, muito bem, então C, conjunto C, terá os elementos menos 1, 0, 1, 2 e 3. Números ímpares até 8. Portanto, números ímpares até 8 será o 1, 3, 5 e 7. Ora, a seguir vem o 9, mas já ultrapassa o 8, já não serve. Números múltiplos 2 até 10. Ora, até 10. Ora, eu quando digo assim, contem até 10, vocês contam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10 está incluído. Então, são o quê? Vai ser 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Porque 10 é múltiplo de 2. Divisores de 6. Ora, F é o 1, que é divisor de todos os números, é o 2, é o 3 e é o 6. Quando atinge metade, é o próprio número. Reparem, porque é que 2 é divisor de 6? Porque 6 a dividir por 2 dá 3 e o resto é 0. A divisão é exata, tá? Escreve a condição que representa as disjunções A ou B. É só unir ambas as frases, no fundo, com a partícula OU, está bem? Portanto, o que é que vocês têm que escrever aqui? Agora vamos lá ver, têm que escrever números naturais menores do que 6 ou números naturais entre 5 e 10. No fundo é isto. Aqui o que é que têm que escrever? Ora, D, números ímpares até 8 ou números múltiplos de 2 até 10. Aqui, A ou D. Ora, números naturais menores do que 6 ou números ímpares até 8. Tá? É só isso, é só unir as frases correspondentes às condições pela partícula OU. Indica os conjuntos representados por B ou F. Ora, muito bem, B ou F. Vou colocar todos os elementos do conjunto B e do conjunto F repetidos uma única vez, se houver repetidos, não é? Portanto, B está aqui e o F está aqui. Então, vou já pôr por ordem crescente. 1, 2, 3. Depois vem o 6, 7, 8 e 9. Deixem ver se não há engano. Portanto, o B e o F. B e F. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 6. 7, 8, 9. 7, 8, 9. Está certo. Portanto, aqui o E ou F. E. Ora, o E. 0, 2 e o F. Portanto, vou já pôr por ordem crescente. 0, 1, 2, 3, 4. Depois vem o 6, depois vem o 8, depois vem o 10. Está bem? A seguir, C ou A. Ora, o C ou A, conjunto formado por todos os elementos do conjunto C e do conjunto com os elementos do conjunto A, está bem? Portanto, C e A. Ora, vai ficar o menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e deixem ver se falta algum. Menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Está tudo. Ok. Resolve em R a equação 2x ao quadrado menos 10x igual a 0, obedecendo aos passos seguintes. Resolve em R, o que é que isto quer dizer? Que a solução ou soluções da equação é um número real, está bem? Então, primeiro, para resolver, temos fatorizar o polinómio e depois aplicar a lei do anulamento do produto. Então, vamos fazer o que eles nos mandam. Então, tenho esta equação. Ora, se repararem, eu não posso aplicar a lei do anulamento de produto já, porque, embora um dos membros seja zero, o outro não está fatorizado. Então, a primeira coisa tem que fatorizar, é o que eles me mandam fazer. Ora, tenho dois termos, o que é que eu posso pôr em evidência? O que é que está em comum nos dois? Qual é o fator comum aos dois termos? É o 2x, certo? Então, o que é que sobra aqui? O x e aqui o 5. Reparem, 2 vezes x dá 2x ao quadrado, está certo, menos 2x vezes 5 dá 10x, está certo. E agora sim, estão em condições de aplicar a lei. 2x igual a 0 ou
x menos 5 igual a 0, e equivalente x igual a 0, porque dividem tudo por 2, e 0 dividido por 2 dá 0, ou x igual a 5. Portanto, o conjunto de solução será o conjunto formado pelos elementos 0 e 5. Demonstra que a equação x² igual a k, k é um número real, não tem soluções se k é menor que 0, tem uma solução se x igual a 0 e tem duas soluções simétricas se k é maior que 0. Ora, muito bem, vamos começar pelo primeiro ponto. Então fica x² igual a k. Ora, vamos no primeiro ponto. O que é que diz? O k é um número negativo, certo? Obviamente, se k é um número negativo, esta equação é uma equação impossível, não tem soluções. Reparem, vou concretizar. Vou dar um exemplo. Vamos supor que k vale menos 4. Então, tinha esta equação, certo? Então, arranjem-me um número que elevado ao quadrado dê menos 4. Não existe, certo? Porque o quadrado transforma todos os números positivos. Reparem, se continuassem, a operação inversa igual ao quadrado é a raiz quadrada. Ficariam com o quê? Mais ou menos raiz quadrada de menos 4. E não há raízes de números negativos, está bem? Quando os números são reais, quando estamos a falar no conjunto dos números reais, não é? Ok, pronto. É isso, precisamente isso que tem que escrever, está bem? Ok? Não há nenhum número que elevado ao quadrado e é um número negativo. Logo, a equação é impossível. No segundo ponto, o que é que acontece? Ora, tem apenas uma equação quando x igual a 0, se k igual a 0. Então, vamos já substituir o k por 0. Então, vai ficar o quê? X ao quadrado igual a 0. E agora, reparem, qual é o número que substituído em x e elevado ao quadrado dá 0? Só 1, é o 0. Não vou pôr mais ou menos raiz quadrada de 0, que não tem, porque o 0 é neutro, não é? Então, fica logo x igual a 0. Está aprovado. Portanto, quando todas as equações já ficam a saber x ao quadrado igual a 0, só tem uma solução, que é x é 0, não é? E agora, tem duas soluções simétricas, se k for maior que 0. Tem, sim, senhora. Ora, vamos lá ver. Vamos agora partir da equação inicial, não é? E agora, só que o k agora é um número positivo. Então, lá está. Ora, qual é a operação inversa elevado ao quadrado? É raiz quadrada, mais ou menos raiz quadrada de k. Lá está. Duas soluções simétricas. Eu depois vou concretizar, vou substituir o k por um número positivo. Vocês assim entendem melhor, está bem? Portanto, vai ficar esta igualdade aqui, eu posso colocá-la de outra forma. X igual a menos k ou x igual a raiz quadrada de k, está bem? Lá está, duas soluções que são simétricas. Ora, vamos supor que o k vale 7. Ora, 7 é maior que 0, ok? Não pode ser, é um número real. Então, ora, ficaria x ao quadrado igual a 7. Então, vai ficar x é igual a mais ou menos raiz de 7. Certo? Está feito. Duas soluções que são simétricas. Podem deixar assim, ou se quiserem, tanto faz, x é igual a menos raiz de 7 ou x é igual a raiz de 7. Lá está, a conjunto de solução seria mais ou menos raiz quadrada de 7. Duas soluções. Ok? Agora, podem fazer também os exercícios do caderno de fichas ou de atividades, as fichas da 6A e da 6B. Se houver dúvidas, digam-me, por favor. Bom trabalho.